Começa agora o programa que integra pesquisa e extensão através do projeto Nosso Bairro em Pauta, da Universidade Fevale, um espaço para discutir consumo, mídia e cultura infantil. Está no ar o Nosso Bairro na TV. Você oferece uma alimentação saudável para o seu filho? Qual a fruta favorita dele? Quantos legumes e verduras ele conhece? E você, conhece o conteúdo dos produtos alimentícios industrializados que consome? Segundo o IBGE, quase 90% das crianças brasileiras consomem gordura acima do recomendado, enquanto o excesso de açúcar faz parte da dieta de 80% delas. Dados do Instituto Alana apontam que 1 em cada 3 crianças brasileiras entre 5 e 9 anos está acima do peso. Associado ao consumo de produtos industrializados e ao sobrepeso estão doenças como hipertensão, colesterol, diabetes e obesidade. Nesta edição do Nosso Bairro na TV, vamos discutir a publicidade de alimentos para o público infantil e os riscos que eles oferecem à saúde das crianças. A alimentação infantil é muito importante porque ela exerce uma influência muito grande na alimentação e na saúde, tanto já na infância, quanto vai ter efeitos ao longo da adolescência e vida adulta, né? Então isso vem desde lá da pré-gestação, gestação, amamentação, né? Então a criança está exposta intraútero aos sabores da alimentação da mãe. Isso com certeza, se a mãe tiver uma alimentação mais saudável, a criança vai estar exposta àqueles aromas e àquele sabor do líquido amniótico, né? Na amamentação, toda a alimentação da mãe influencia porque o leite vai ter também esse aroma e esse sabor, né? Então é importante que a criança receba o aleitamento materno. E a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam que essa amamentação ela seja de forma exclusiva, ou seja, sem adição de água, chá, sucos, nenhum outro alimento até os 6 meses de vida. E que continue, né, complementada de outros alimentos saudáveis até 2 anos ou mais. A criança, assim como nós adultos, primeiro a gente come com os olhos. Então a primeira coisa que a gente vê, se está bonito o prato, se está atrativo, se está colorido, né? E como todo nutricionista gosta de falar, um prato equilibrado é um prato bem colorido, mas não colorido artificialmente, né? A gente vê esses produtos industrializados, né? Eles têm causado uma série de doenças já na infância, né? Então a gente já encontra crianças até pré-escolares, ou seja, com menos de 6 anos de idade, com problemas de sobrepeso e obesidade, com hipertensão, diabetes, já que antes eram doenças que eram de outros ciclos da vida, né? Da vida adulta e até quase, né, de idosos. A criança fica exposta, né, à televisão muitas horas por dia. Algumas pesquisas falam em torno de 3 horas e meia, mas a gente sabe que às vezes muito mais, né? Algumas escolinhas de educação infantil também permitem que as crianças fiquem na frente da televisão. E ali então elas têm os desenhos amados, preferidos, nos quais elas vão se relacionando e que naquele momento não precisa de uma mediação de um adulto, né? Que fique brincando, entretendo, mostrando o mundo para ela. Então fica mais cômodo para o adulto que estiver cuidando ou de várias crianças, né, ou os próprios pais, quando tem outras atividades em casa. Então a criança fica muito absorvida pela televisão, pelo desenho, e aquele bichinho passa a ser um laço, né, um laço de conforto, um porto seguro, que na verdade não é. Lidar com criança, né, tem um aspecto bastante importante e que, se usado corretamente, é um divisor de águas para o mercado de design de publicidade, que é o aspecto emocional. Então é óbvio que um personagem na embalagem, né, ou um conjunto de cores disposta, né, de uma forma inusitada na embalagem, ou um brinde, enfim, qualquer agregado ou qualquer artefato que que coloque o produto numa condição diferente de todos aqueles que já estão no mercado, vai chamar a atenção da criança. Ela vai se sentir atraída. E o que acaba acontecendo é que o conteúdo, que é efetivamente o que ela vai consumir, do ponto de vista funcional, às vezes não compreende ou não
dá conta, não se relaciona com aquela mensagem que está no primeiro momento na embalagem. Porque eles estão muito associados, o alimento industrializado, com cor, com personagens, né? E isso faz com que a criança se sinta atraída em consumir aquilo. Puxa vida, se aquele alimento ali eles estão falando que é do meu super-herói que eu adoro, então eu vou querer provar. Ela está começando a conhecer o meio social, né? Então, será que vai ter paciência com isso ou será que a gente vai estar usando alguns recursos que a publicidade está nos oferecendo como calmante? Que seria, acho que no primeiro momento, assim, uma sacação interessante da publicidade, né? De que ela seria um calmante, quase como um bico. Então, uma bolachinha, um chocolatinho, do bichinho querido. E aí os alimentos vão sendo interessantes pelo bichinho que ele oferece, pelo pacotinho. E aí a gente vai vendo uma criança consumindo produtos com restrições até para a criança, para o desenvolvimento infantil, mas que de alguma forma acalmam a criança. As crianças já estão nascendo, crescendo, sendo apresentadas a esse tipo de alimentação. Elas muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer uma gama de alimentos, né? A gente vê em trabalhos, existem documentários mostrando que as crianças não reconhecem os alimentos. Elas são apresentadas a legumes, verduras e frutas e não sabem o que é aquilo. Imagine o gosto, o sabor. Tem crianças que não sabem que o leite sai da vaca. Eles acham que o leite sai da caixinha. Tem uma série de fatores que colaboram para isso, né? Um deles é a falta de espaço e a segurança, que faz cada vez mais as crianças tenham uma área de lazer disponível em casa ou em apartamentos cada vez mais reduzidas, né? O fato de que os pais, pai e mãe trabalhando fora, também não há aquele tempo para se brincar, construir brinquedos, montar, desmontar, jogar junto com a criança, brincar, explorar o meio com ela. Então também fica mais cômodo para a família, cansada, muitas vezes sobrecarregada, deixar na frente da televisão, que de alguma forma interte, parece que é inofensivo o desenho, e a comida é um calmante coadjuvante, né? Então essa relação é muito perigosa e eu falo com esse ato de levar, né, do salgadinho para a boca, né? Que é o ato parecido com o do cigarro, que é o ato parecido com o do copo, depois até de uma bebida alcoólica, ou então de uma distorção no hábito alimentar, como se tu sempre precisasse estar ingerindo alguma coisa. A criança ela já não tem tanto esse discernimento, portanto ela é mais fácil de seduzir, digamos assim. Ela vai consumir pelo personagem, pela caixinha que é bonita ou pelo brinde que vem dentro. Conforme ela vai adquirindo mais conhecimento, mais referências, ela vai saber que existe um conteúdo em algum lugar que é melhor do que aquele que eu estava consumindo e que tinha uma embalagem bonita ou que tinha alguma coisa que me atraía. Que existem momentos da vida em que tu vai consumir esses produtos, né? O grande problema não é a eventualidade, né? Não é uma vez a cada mês, uma vez a cada semana. O problema é que isso está no dia a dia, isso está dentro da casa, isso está nas refeições ao longo do dia, né? E de um imediatismo, né? Porque a criança ela quer agora, ela quer naquele momento. E cabe ao adulto mediar esse imediatismo, né? De que ela possa suportar esse vazio de não, agora não. Muitas vezes a gente não consegue esperar que a criança possa ter essa maturidade. Então tu vai lá e dá. Tu dá o brinquedinho, tu dá o alimento que ela está pedindo num consumo muito imediato. Então ela não tem o tempo de aprender a se frustrar. A frustração ela é muito importante porque ela vai constituir no mundo interno da criança, né, uma sensação de segurança, aonde diante de uma frustração, de uma brincadeira, de uma perda, ela possa olhar para aquilo e suportar. A questão que pesa mais quando se está pensando em embalagem para criança, ou qualquer produto para criança ou para algum público mais específico, mais crítico, é justamente, de certa forma, um compromisso social, né? Do tipo, será que efetivamente é uma nova embalagem que essa criança precisa? Né? Ou se o produto, se o conteúdo dessa embalagem é efetivamente o que ela necessita naquele momento, tem espaço para isso? Então no design hoje a gente trabalha com uma questão bastante pré-projetual, digamos assim. Então ao invés da gente executar simplesmente
uma demanda de uma nova embalagem, a gente questiona se efetivamente é aquilo que o mundo precisa. Ao invés de fazer um novo produto, fazer o produto certo. Então, acho que essa é a principal mudança quando se trata com crianças, porque a gente tem um apelo, né, um potencial de apelo bastante grande, né, em relação ao adulto, porque o adulto ele tem um pouco mais, bastante mais consciência no momento da aquisição do produto, e a criança ela tem já uma comunicação emocional com aquilo que está sendo ofertado. No próximo bloco você vai saber mais sobre a relação entre publicidade, pais e crianças. Até já!